2020 foi bizarro. Efeito Você consegue me 2020. dizer o que fez em junho de 2020? Não de uma forma genérica, tipo ficar em casa coçando o saco, mas Ah, especificamente que dia daquele ano que você estudou? Que dia você pegou um livro pra ler ou qual série estava assistindo em outubro ou em qualquer outro mês daquele ano? pô, vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 2020? Nessa época? Mano, nessa época eu tava jogando muito CS, velho. Jogava CS todo dia. 2020. Você consegue se lembrar disso? Provavelmente não. E não é porque você tem uma memória ruim, porque esses dias simplesmente não existem na sua linha temporal mental. E o que seria isso? Digamos que você não teve dias normais, você não teve dias vividos. Você só teve dias fantasmas, que são dias que só aconteceram. Você estava vivo, respirava, comia, dormia, mas seu cérebro não os registrou como os dias diferentes. Então eles meio que desapareceram nas suas memórias. Eu tinha 15 anos quando 2020 começou, um mundo inteiro de planos que evaporaram de uma vez, sem aviso, sem preparação e nada. Em 2019, você provavelmente estava se divertindo, estudando ou até vendo besteira na internet. Só que ninguém sabia que estávamos vivendo os Jogando Subnáutica durante a aula. últimos momentos da Olá, eu normalidade. gosto de Ninguém fez uma dinheiro. despedida formal do Adoro. mundo como conhecíamos. E então Pô, março de Subnáutica era bom. 2020 chegou e o tempo literalmente congelou. Os dias viraram cinzas e as ruas ficaram mais vazias. Onde segunda-feira tinha a mesma cara de sábado e junho parecia idêntico a abril. Porque quando todos os dias são iguais, quando não há festa de aniversário, formaturas, viagens ou encontro com amigos, nós ficamos tão vazios. Quando tudo isso desaparece de uma só vez, nosso cérebro entra em colapso mental. E isso é bizarro de se pensar. O nosso cérebro funciona através de marcos temporais, eventos distintos que criam memórias separadas que nos permitem medir a Hum. passagem do tempo. Mas quando não há marcos, memórias ou alguma atividade, o tempo simplesmente para. É como quando você dirige pela mesma rota todos os dias e chega num Vídeo destino sobre o sem quê? Cara, esse vídeo é sobre o lapso temporal de 2020. nem lembrar da viagem. Seu cérebro estava no piloto automático. 2020 e 2021 foram anos inteiros no piloto automático. Que Mas aqui merda de está o vídeo. paradoxo mais Pô, estranho e caraca, perturbador. cara. Canico, se você não gosta do vídeo. Se você não gosta. Se você não gosta do vídeo. É só não ver. Caraca, cara. Inacreditável. É só não ver. O tempo parou e acelerou ao mesmo tempo, mas como isso é possível? Enquanto estávamos passando pela pandemia, 2020 pareceu durar uma década, vivendo sem saber como vai ser o dia seguinte, cada semana se fundindo com a anterior em uma eternidade cinzenta e monótona. Tirando o fato de que provavelmente se você era jovem na época, tu estaria jogando e dando as boas risadas no Call of Duty ou no Apex Legends, ou em qualquer outro jogo que tu estivesse jogando. Mas quando olhamos pra trás, agora que anos se passaram, parece que foi ontem, eu ainda me lembro de estar jogando Pokémon naquelas madrugadas. A ciência explica que quando estamos entediados, Achei que só eu tinha isso. De quê? o tempo fica meio arrastado, porque estamos ou no Apex Legends, ou em qualquer outro jogo que tu estivesse jogando. Mas quando olhamos pra trás, agora que anos se passaram, parece que foi ontem, eu ainda me lembro de estar jogando Pokémon naquelas madrugadas. Você era jovem na época, tu estaria Eu jogando e tinha 19 pra 20. dando as boas risadas no Call of Duty ou no Apex Legends, ou em qualquer outro jogo que tu estivesse jogando. Mas quando olhamos pra trás, agora que anos se passaram, parece que foi ontem, eu ainda me lembro de estar jogando Pokémon naquelas Pô, madrugadas. A mano. ciência explica Cara, que a quando estamos pandemia foi. entediados, o tempo Tipo, fica meio a parte de ficar jogando foi tão boa. Porque, pô, tu não fazia nada, mano. arrastado, porque estamos hiperconscientes de cada minuto vazio. Mas quando não formamos novas memórias, o período todo colapsa em nossa memória retroativa. Então 2020 foi simultaneamente o ano mais longo e mais curto da nossa vida. Um paradoxo temporal quase impossível que todos nós vivemos juntos. E tem algo particularmente cruel sobre isso. Perder os anos da adolescência. E pensa aqui comigo, são anos que você nunca recupera. Um adulto de 28 ou 30 anos que perde 2 anos pode compensar depois, mas quando você tem 14, 15 ou 17 anos, essa é a idade de formar identidade, de ter primeiras experiências, de aprender a ser Justo. humano através
interação social. Perdemos eventos onde você aprende a socializar. Perdemos os intervalos entre as aulas onde você forma amizades profundas sem nem perceber. Tudo isso acontece em espaços físicos compartilhados. E quando esses espaços desaparecem, quando tudo vira apenas uma tela de celular, algo essencial se perde. Você não aprende linguagem corporal através de uma câmera. Você não cria memórias afetivas genuínas através de mensagens de texto. E não é jogando o seu Valorant ou o seu CS que você vai conseguir fazer amizades profundas. Mentira. Mentira, ó. Em 2020, eu fiz o. Eu tive. Eu tive. É. Cara. Os caras estão dando grau aqui. Eu tive 3 amigos que eu jogava todo dia, cara. Dia. O Alpax, o Spy e o Pistoleiro, mano. A gente jogava muito. Você é muito mal educado. Pelo menos no meu caso. Saltamos etapas e agora Chat, eu sou mal educado. carregamos essa lacuna, essa sensação de ter ido de criança para adulto sem passar pela adolescência adequadamente. Eu achava que quando a vacina chegasse, tudo voltaria ao normal, que 2021 seria um ano de volta, mas nada mudou. E então 2022 chegou, só que agora com mais caos, tendo literalmente uma guerra no mundo e os dias só se passaram e nem percebemos isso. Foi aí que percebi algo naquele momento. Nada mais seria normal como antes. O mundo havia mudado demais. E não foi só por causa da pandemia, o clima entrando em colapso com o aquecimento global, a política mais polarizada e violenta do que nunca, a economia oscilando entre crises e guerras, e tudo o que queríamos era só ter uma adolescência despreocupada. E isso é conhecido como o efeito 2020. Depois que ele começou, o mundo ficou totalmente estranho. É como se 2020 tivesse quebrado a realidade e agora vivemos em uma linha temporal alternativa e estranha, onde coisas impossíveis acontecem casualmente. Caraca, como é que eu não... Rica Games, mano. Ele era da pandemia? Talvez o mais assustador do efeito 2020 não seja o que aconteceu naquele ano, mas o fato de que a gente nunca voltou completamente dele. A sensação constante de que o tempo está estranho, de que os dias passam rápido demais e de que o mundo parece sempre à beira de algo, não é só nostalgia ou saudade da infância. É o cérebro tentando viver num mundo que perdeu seus marcos, tentando criar significado num fluxo contínuo de crises, notícias, telas e o alto uso da tecnologia. E talvez a gente não esteja vivendo tempos estranhos. Talvez a gente só esteja tentando se adaptar a um mundo que nunca mais desacelerou depois daquele ponto. Mas talvez não seja o mundo ou os anos que mudaram tanto, e sim você que mudou. Mas, pô, também, né? 5 anos? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui, cara. Sinceramente, eu nem esperava que alguém poderia chegar até esse momento do vídeo. Claro, porque também foi um vídeo curto, então talvez eu esperava, eu não sei, não faço a mínima ideia, não sei nem mais o que eu tô falando aqui. Esse vídeo demorou um pouco pra ser feito, porque é um novo formato que eu tô querendo testar aqui nesse canal, porque, bem, eu gosto de editar vídeo, pelo menos pra mim, eu gosto de editar os meus vídeos, não os vídeos dos outros. E esse era um formato que eu gostaria de ter tentado no começo desse canal, então tô trazendo ele agora. E esse vídeo também demorou pra ser feito, pois eu sou um preguiçoso e procrastinador. Eu queria ter feito isso mais cedo, não fiz, então agora eu tô fazendo, então espero que vocês aproveitem disso aí. Sei que alguém Pô, deve ter vocês pensam também que, tipo, 2020, 2021 foi, tipo, como se fosse um filler? pensado que eu não falei de muitas coisas que tiveram entre 2020 e 2021, mas é porque, cara, nesse vídeo aqui eu quis focar mais na sensação, no que eu sinto que depois de 2020, sabe? Mas tem coisas que eu não falei aqui, como as músicas, memes, jogos também, algumas coisas assim, e outros assuntos que eu não tô lembrando agora, mas tudo bem. Mas calma, porque talvez eu possa futuramente, talvez esse ano mesmo, fazer um vídeo falando novamente sobre 2020, só que das coisas que eu não disse nesse vídeo aqui. E deixa eu 21 foi episódio com Lore? Episódio com Lore? Qual que foi a Lore? comentário aí, sugestões de vídeos, caso vocês queiram algo diferente, e também o que vocês acharam do vídeo. E é isso, um abraço e até a próxima. Gente, foi um ano perdido. Não, eu não acho que foi um ano perdido. Para a economia geral, acho que sim, né? Na verdade, não muito. Depende muito. Tipo,
2020 foi um ano perdido pra muita gente com comércio e tal, que não conseguiu se adaptar. Mas, por exemplo, foi o ano que a tecnologia no Brasil teve que avançar muito. Porque a gente estava muito atrás e hoje em dia a gente tem muita coisa que foi adaptada na pandemia. Então, por exemplo, minha mãe, ela antes da pandemia trabalhava todo dia presencial. Na pandemia não tinha, né, condição de tu sair de casa. E aí ela começou a trabalhar remoto e até hoje, antes ela ia todo dia. Hoje, os dias são intercalados. Ela vai alguns dias remoto e outro é, ela faz uns dias remoto e outro ela trabalha presencialmente. Então, tem muita coisa boa, mano. E eu particularmente gostei muito de ficar em casa, cara. Muito. Me trouxe. Eu perdi várias skills sociais por causa disso, né? Porque 2019 foi meu último ano na escola e 20 eu entrei na faculdade. E foi. Ou seja, eu não tive aquele negócio de entrar e ter o primeiro contato físico, presencialmente numa faculdade, né? Isso foi ruim demais. Mas o resto foi muito legal.